A poeira do cimento ainda estava grudada nas unhas de Roberto quando ele parou em frente à vitrine da Maison Étoile. O sol da tarde arrancava brilhos das joias expostas, cada uma delas custando provavelmente mais do que ele ganhava em 6 meses, quebrando tijolos e levantando paredes. Mas era o aniversário de 15 anos da Júlia, sua filha, e ele havia prometido algo especial. Roberto limpou as mãos no jeans desbotado pela 3ª vez naquele minuto. A camisa xadrez, ainda que limpa, carregava as marcas de quem trabalha sob o sol forte, algumas manchas que simplesmente se recusavam a sair. Ele respirou fundo. Tinha o dinheiro. 3 anos economizando cada centavo, guardando notas amassadas numa lata velha de biscoito. R$ 1.200. Era tudo o que possuía no mundo, além das roupas do corpo e do amor incondicional pela filha. A porta de vidro temperado abriu-se com um sussurro elegante quando ele a empurrou. O ar-condicionado o atingiu como um abraço gelado, tão diferente do calor das obras onde passava seus dias. O cheiro era de perfume caro e couro novo. Seus tênis sujos deixaram uma leve marca no mármore imaculado. "Posso ajudá-lo?" A voz veio de uma vendedora loira magra como um galho de árvore, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela o avaliou da cabeça aos pés em menos de 2 segundos e Roberto viu o sorriso congelar. "Boa tarde. Eu gostaria de ver aquele colar ali." Ele apontou para uma peça delicada na vitrine, um pingente em formato de coração com pequenos brilhantes. Tinha visto algo parecido numa revista que Júlia deixou aberta na mesa da cozinha. As páginas marcadas com dobras sonhadoras. A vendedora trocou um olhar rápido com outra funcionária ao fundo. Um olhar que Roberto conhecia bem. O mesmo olhar que recebia quando entrava em certos restaurantes, em certas lojas, em certos lugares onde homens como ele, pedreiros, pintores, serventes, simplesmente não pertenciam. "Senhor, aquela peça custa R$ 1.100. Ela disse o preço devagar, como se explicasse matemática para uma criança. "Eu sei. Vi no site de vocês." Roberto manteve a voz firme, mas sentiu o calor subir pelo pescoço. "Tenho o dinheiro aqui." Foi quando o segurança se aproximou. Um homem grande, de terno preto, com um fone no ouvido e uma expressão de pedra no rosto. "Está tudo bem aqui, Camila?" Ele se posicionou entre Roberto e a vitrine, como se o pedreiro fosse pular o vidro e sair correndo com as joias. "Olha, eu só quero comprar um presente para minha filha." Roberto ergueu as mãos, sentindo o sangue pulsar nas têmporas. "Tenho dinheiro. Dinheiro honesto, suado, mas tenho. Senhor, precisamos pedir que se retire." A voz do segurança era mecânica, treinada. "Esta loja tem o direito de escolher seus clientes. Eu não sou cliente." As palavras saíram mais altas do que Roberto pretendia. Algumas cabeças se viraram. Uma senhora de cabelos grisalhos e bolsa caríssima afastou-se discretamente. "Meu dinheiro não vale aqui? Vamos fazer isso pelo jeito fácil ou difícil?" O segurança já tinha a mão no braço de Roberto. Foi quando o gerente apareceu, um homem de óculos finos e terno impecável. "Tire esse homem daqui imediatamente e chame a polícia se ele resistir." Roberto sentiu a humilhação descer por sua garganta como veneno. As lágrimas arderam, mas ele as prendeu. Não ali, não na frente daquela gente. Deixou-se ser empurrado para fora, para a calçada quente, onde pertencia. A porta de vidro fechou-se atrás dele com o mesmo sussurro elegante. Na mão ainda apertava os R$ 1.200. Dinheiro que não valia nada ali dentro. Ele não sabia, enquanto caminhava com a cabeça baixa, que voltaria àquele lugar exato. Mas não como cliente. Roberto chegou em casa com as mãos vazias e o coração pesado. O apartamento de 2 cômodos no 5º andar, sem elevador, nunca pareceu tão apertado. Júlia estava na cozinha, terminando o dever de casa sobre a mesa manca que ele mesmo havia consertado 3 vezes. "Pai!" Os olhos dela brilharam quando o viu. Conseguiu sair mais cedo hoje. Ele forçou um sorriso e beijou o topo da cabeça da filha, sentindo o cheiro do shampoo barato que usavam. "Consegui, princesa. Escuta, sobre seu aniversário..." As palavras travaram na garganta. "Pai, eu já disse que não precisa de nada. Só quero pizza e você aqui comigo." Júlia segurou a mão calejada dele.
Você já me dá tudo. Mas Roberto sabia que não era verdade. Não dava tudo. Não dava o que as amigas dela tinham. Roupas de marca, celulares novos, festas em buffets. Júlia nunca reclamava, nunca pedia, mas ele via nos olhos dela aquela resignação precoce de quem aprende cedo a não sonhar alto demais. Naquela noite, depois que Júlia dormiu, Roberto ficou na varanda fumando o único cigarro que se permitia por dia. A cidade piscava lá embaixo, cheia de luzes e promessas que nunca chegavam até ele. Pegou o celular velho e abriu o grupo de WhatsApp da obra. Era uma mensagem do seu Maurício, o encarregado. Pessoal, obra vai parar. Construtora está com problema. Semana que vem é o último pagamento. Roberto leu a mensagem 3 vezes, como se as palavras fossem mudar de significado. Sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés, sem trabalho, sem renda. E aqueles R$ 1.200 que ainda tinha seriam tudo entre eles e a rua nos próximos meses. Os dias seguintes foram de desespero silencioso. Roberto bateu em todas as portas, entregou currículo em todas as obras da região, nada. A crise estava em todo lugar. Construtoras fechando, pedreiros experientes aceitando trabalhar por metade do preço. Um homem de 45 anos, sem estudo, competindo com jovens dispostos a qualquer coisa. Foi o Zé Maria, velho amigo dos tempos de aprendiz, quem apareceu com a proposta. Beto, tem um curso aqui, gestão de obras, essas coisas modernas. É à noite, 6 meses. Ele mostrou um panfleto amassado. É de graça, do governo. Dizem que quem termina consegue trabalho bom. Zé, eu mal terminei o fundamental. Vou estudar o quê? Roberto ria, mas era uma risada sem alegria. Vai estudar a sobreviver, irmão. Ou você fica aí esperando obra de pedreiro aparecer, ou você se reinventa. Zé Maria apertou o ombro do amigo. Você é inteligente, Beto. Sempre foi. Só nunca teve chance de mostrar. Roberto guardou o panfleto no bolso. Naquela noite, depois que Júlia dormiu, ele o abriu na mesa da cozinha. Gestão e administração de obras. 6 meses, segunda a sexta. Das 19 horas às 22 horas. Olhou para a filha dormindo no sofá-cama da sala, o cabelo espalhado no travesseiro puído. Se inscreveu no dia seguinte. Os primeiros meses foram brutais. Roberto acordava às 5 da manhã para pegar bicos, um dia carregando móveis, outro ajudando em reformas pequenas, outro lavando carros. Qualquer coisa para manter o aluguel em dia e comida na mesa. À noite arrastava-se até a escola, o corpo doendo, a mente exausta. Sentava-se no fundo da sala, o mais velho entre os alunos, e copiava cada palavra que o professor escrevia no quadro. No começo, mal entendia metade. Termos como cronograma, orçamento, gestão de recursos pareciam estar em outro idioma. Mas Roberto tinha algo que muitos ali não tinham. Fome. Fome de provar que valia mais do que aquele segurança havia dito. Fome de dar a Júlia um futuro diferente. E noite após noite, enquanto os outros desistiam um por um, Roberto permanecia. Estudando até de madrugada à luz da lâmpada fraca, tomando café requentado, decorando fórmulas, entendendo planilhas. No aniversário de Júlia, ele não tinha dinheiro para a festa, mas fez um bolo de cenoura de memória. Cantou parabéns só eles dois e prometeu em silêncio que aquilo ia mudar. Tinha que mudar. 3 anos se passaram como um borrão de suor, estudo e recomeços. Roberto formou-se no curso com a 2ª melhor nota da turma. Na formatura simples, Júlia estava na primeira fila, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Aos 18 anos, ela havia se tornado uma jovem linda e inteligente, estudando à noite para ajudar o pai durante o dia, trabalhando como atendente numa farmácia. O certificado na mão não trouxe milagres imediatos. Roberto ainda pegava bicos, ainda acordava de madrugada, mas agora enviava currículos diferentes, não mais como pedreiro, como assistente de obra, auxiliar de engenharia, orçamentista. As portas continuavam fechadas. Falta experiência na área administrativa, diziam sempre. Foi numa manhã de terça-feira que o telefone tocou, um número desconhecido. Alô, é o Roberto da Silva? Aqui é Marcela, do RH da construtora Almeida em Franco. Recebemos seu currículo. A voz era jovem, profissional. O senhor teria disponibilidade para uma entrevista amanhã?
Roberto quase derrubou o café. Almeida Franco, uma das maiores construtoras do estado. Gigante. Impossível. Sim. Claro, sim. Ele mal conseguia controlar o tremor na voz. A entrevista foi num prédio espelhado de 20 andares no centro. Roberto vestiu a única calça social que tinha, uma camisa branca que Júlia passou com todo cuidado, sapatos velhos, mas engraxados até brilhar. No elevador, cercado de homens de terno e mulheres de salto alto, ele ainda se sentia deslocado, mas não mais humilhado. Havia uma diferença. Foram 4 entrevistas. Testes, perguntas técnicas, dinâmicas de grupo. Roberto suava, tropeçava em palavras difíceis, mas compensava com conhecimento prático que nenhum outro candidato tinha. Ele não apenas sabia ler uma planta, sabia o que acontecia quando aquela viga era mal calculada. Conhecia o cheiro da argamassa no ponto certo, entendia o peso exato de cada material. Senhor Roberto, o senhor tem uma combinação rara. O gerente de RH, um homem de meia idade chamado Paulo, sorria genuinamente. Conhecimento prático e teórico. Começará como assistente, mas vejo potencial de crescimento. Roberto aceitou sem nem perguntar o salário. Quando soube 3 vezes mais do que ganhava nos bicos, precisou sentar. Os primeiros meses na Almeida Franco foram de aprendizado intenso. Roberto chegava 1 hora antes e saía 2 horas depois do expediente. Observava tudo, perguntava tudo, anotava tudo. Os engenheiros mais jovens o tratavam com desdém no início, mas logo perceberam que aquele homem calado resolvia problemas que eles nem sabiam que existiam. Uma obra atrasada por questões de logística, Roberto reorganizava o cronograma, com a eficiência de quem conhecia cada minuto perdido no transporte de material. Um orçamento estourado. Ele encontrava alternativas sem perder qualidade, porque conhecia fornecedores que os planilheiros nunca pisariam. Em 1 ano, foi promovido a coordenador. Em 2, a gerente de obras. Seu salário multiplicou. Roberto alugou um apartamento melhor, com 2 quartos de verdade. Júlia entrou na faculdade de arquitetura, pública, porque a nota dela foi alta o suficiente, mas agora ela podia estudar de dia e se dedicar apenas aos estudos. Aos 49 anos, Roberto da Silva usava camisa social todos os dias. Tinha uma equipe de 12 pessoas sob sua gestão e era respeitado em reuniões onde antes não teria permissão nem para servir o café. Mas uma coisa não mudava. Ele nunca esquecia de onde vinha e nunca esquecia daquela tarde na Maison Étoile. Foi numa quinta-feira que Paulo o chamou na sala. Roberto, temos um projeto especial. A Almeida Franco vai assumir a gestão do Shopping Atlântico. Compra, reforma, modernização total. Ele empurrou uma pasta grossa sobre a mesa. Quero você como gerente geral do projeto. Vai supervisionar tudo, da obra aos lojistas. Roberto abriu a pasta. Plantas, contratos, listas de lojas. E lá na página 12, viu o nome que fez seu coração acelerar. Maison Étoile. Quando começo? Ele perguntou, mantendo a voz firme. Segunda-feira. E Roberto? Paulo sorriu. Parabéns. Esse projeto pode mudar sua carreira definitivamente. Roberto saiu dali com a pasta debaixo do braço e um sorriso discreto no rosto. O destino às vezes tinha senso de humor e senso de justiça. A segunda-feira amanheceu com um céu limpo e promessas no ar. Roberto estacionou seu carro, um sedã simples mas próprio, na vaga reservada para a gerência do Shopping Atlântico. Vestia um terno azul marinho que Júlia o ajudou a escolher. Gravata discreta, sapatos novos. Olhou-se no retrovisor por um momento. O homem que o encarava de volta tinha cabelos grisalhos nas têmporas, rugas de expressão ao redor dos olhos, mas um olhar firme. Um olhar de quem sobreviveu. A reunião geral com os lojistas estava marcada para as 10 da manhã. Roberto chegou às 8, conferiu cada detalhe do auditório, testou o projetor, organizou as pastas. Profissionalismo acima de tudo, era o lema que carregava. Às 10 em ponto, o auditório estava lotado. Representantes de todas as lojas do shopping, de grandes redes a pequenos comerciantes. Roberto subiu ao palco, conectou seu notebook e começou a apresentação. Sua voz, antes trêmula em ambientes assim, agora soava clara e confiante. Bom dia a todos.
Meu nome é Roberto da Silva, gerente-geral do projeto de modernização do Shopping Atlântico. Nos próximos 6 meses, trabalharemos juntos para transformar este espaço. Ele clicou para o próximo slide. Haverá transtornos, sim, mas o resultado será um shopping de padrão internacional. E isso significa mais clientes, mais vendas, mais lucro para todos. Enquanto falava, seus olhos percorriam a plateia e então congelaram. Terceira fila, à esquerda, a vendedora loira, Camila, mais velha, com algumas rugas que o botox não conseguira esconder completamente, mas era ela. Ao lado, o gerente de óculos finos, agora com menos cabelo e mais peso. Ela não o reconheceu. Por que reconheceria? Ele era apenas mais um pedreiro sujo que havia passado pela vida dela anos atrás. Roberto continuou a apresentação sem deixar transparecer nada. Profissional. Sempre profissional. Após a reunião, estabeleceu um cronograma de visitas individuais a cada loja. A Maison Étoile estava programada para a quarta-feira. Roberto poderia ter delegado a visita para um assistente. Tinha 3 sob seu comando agora. Mas não. Aquela ele faria pessoalmente. Na quarta-feira, às 15 horas, Roberto empurrou a porta de vidro da Maison Étoile. O mesmo sussurro elegante, o mesmo ar-condicionado, o mesmo cheiro de perfume caro. Mas desta vez, seus sapatos não deixaram marcas no mármore. Estavam limpos e polidos. Camila veio até ele imediatamente, com aquele sorriso profissional colado no rosto. Boa tarde. Bem-vindo à Maison Étoile. Em que posso ajudá-lo? Boa tarde, Roberto da Silva, gerente-geral do projeto de reforma. Ele estendeu a mão, observando a confusão nos olhos dela. Vim fazer a vistoria técnica da loja. Oh, claro, Sr. Silva. Ela apertou a mão dele, sem reconhecê-lo. Deixe-me chamar o Sr. Cardoso, nosso gerente. Cardoso apareceu, agora mais servil, mais sorridente. Também não o reconheceu. Sr. Silva, que prazer. Cardoso apertou sua mão com entusiasmo exagerado. A Maison Étoile está ansiosa para fazer parte dessa modernização. Roberto tirou uma prancheta da pasta. Vou precisar avaliar a estrutura, o sistema elétrico, as vitrines. Ele caminhou pela loja fazendo anotações. Parou exatamente no ponto onde havia sido agarrado pelo segurança anos atrás. Aqui, especificamente, vamos precisar fazer alterações significativas. Passou 40 minutos na loja, medindo, fotografando, anotando. Camila e Cardoso o seguiam como cachorros obedientes, concordando com tudo, oferecendo café, bajulando. Roberto manteve a postura profissional, cordial, mas distante. Ao final, fechou a prancheta e olhou diretamente para Cardoso. Senhor Cardoso, a reforma na Maison Étoile vai requerer fechamento temporário de 2 semanas. Sei que isso impacta as vendas, mas é necessário para garantir a qualidade que uma loja deste padrão merece. Claro, claro, o que o senhor determinar. Cardoso suava ligeiramente. Roberto poderia ter dito algo, poderia ter se revelado, poderia ter causado constrangimento, jogado na cara deles a humilhação de anos atrás. Por um momento, sentiu a tentação queimar em sua língua, mas então lembrou-se de Júlia. Lembrou-se das noites estudando, do suor das madrugadas. Lembrou-se de quem ele havia se tornado. Ótimo! Roberto guardou a prancheta. Minha equipe entrará em contato com os detalhes. Tenham todos uma boa tarde. Virou-se para sair. A porta já estava aberta quando Camila falou. Senhor Silva? Ele parou. O senhor já esteve aqui antes? Tenho a impressão de que... Roberto virou-se, encontrou os olhos dela e sorriu. Um sorriso educado distante. Não que eu me lembre. Boa tarde. E saiu. A reforma do Shopping Atlântico foi um sucesso retumbante. 6 meses depois, a reinauguração atraiu milhares de pessoas, cobertura da imprensa e elogios da diretoria da Almeida Franco. Roberto coordenou cada detalhe com a precisão de um maestro, transformando um shopping datado num complexo moderno e elegante. Na festa de reinauguração, ele circulava entre autoridades e empresários, cumprimentando, conversando, sendo cumprimentado. Júlia estava ao seu lado, formada agora, trabalhando num escritório de arquitetura. Ela usava um vestido azul simples, mas elegante, e sorria orgulhosa cada vez que alguém elogiava o trabalho do pai. Foi quando Cardoso se aproximou com Camila a reboque.
Ambos traziam taças de champanhe e sorrisos interesseiros. Senhor Silva, que evento magnífico! Cardoso efusivo. A Maison Étoile nunca teve tantos clientes. As vendas triplicaram. Fico feliz em saber. Roberto respondeu educadamente. Senhor Silva, eu queria me desculpar pelo transtorno da obra. Sei que 2 semanas fechados foi difícil, mas... Cardoso continuava falando, mas Roberto já não ouvia. Seus olhos encontraram, do outro lado do salão, um homem de uniforme, um segurança. Não era o mesmo de anos atrás, mas usava o mesmo terno preto, a mesma postura rígida. E próximo a ele, uma família, pai, mãe e filho pequeno. O pai usava roupas simples de trabalho, claramente deslocado naquele ambiente. O segurança se aproximava dele com aquela expressão que Roberto conhecia tão bem. Com licença, Roberto interrompeu Cardoso no meio de uma frase e atravessou o salão. Chegou bem quando o segurança tocava o braço do homem. Senhor, este evento é apenas para convidados. Ele é meu convidado. A voz de Roberto cortou o ar. O segurança se virou surpreso. Esse senhor e sua família são meus convidados pessoais. O homem de roupas simples olhou para Roberto com confusão e gratidão misturadas. Eu só trouxe minha família para ver. Trabalhei aqui na obra, sou pintor e... Ele gaguejava. Eu sei. Roberto sorriu e estendeu a mão. Roberto da Silva, gerente do projeto. E o senhor é... Joaquim, senhor. Joaquim Alves. Senhor Joaquim, esta festa não seria possível sem o trabalho de homens como o senhor. Roberto apertou a mão calejada dele, sentindo a aspereza familiar. Por favor, fiquem, aproveitem. A comida é excelente. Os olhos de Joaquim se encheram de lágrimas. A esposa dele segurou a mão do marido, emocionada. O filho pequeno apenas sorria, sem entender completamente, mas sentindo que algo importante havia acontecido. Júlia se aproximou do pai, abraçou seu braço. Você não precisa provar nada para ninguém, pai. Você já provou tudo. Não é sobre provar, filha. Roberto olhou para ela, depois para Joaquim, depois para o salão cheio de gente. É sobre lembrar. Lembrar de onde vim. E garantir que ninguém mais seja tratado como eu fui. Naquela noite, depois que todos foram embora, Roberto voltou sozinho ao shopping vazio. Caminhou pelos corredores silenciosos até parar em frente à Maison Étoile. As luzes internas estavam apagadas, as joias trancadas em cofres. Ele encostou a mão no vidro frio da vitrine. Não sentiu raiva, não sentiu vingança. Sentiu apenas uma paz profunda, a paz de quem transformou humilhação em combustível, dor em determinação, desprezo em dignidade. Tirou o celular do bolso e ligou para Júlia. Filha, lembra daquele colar que você queria quando tinha 15 anos? Pai, isso foi há tanto tempo. Amanhã vamos comprar, juntos, e vai ser onde eu escolher, não onde me deixarem entrar. Ele sorriu no escuro. Porque agora a gente pode escolher. Roberto desligou, deu uma última olhada para a loja e caminhou em direção à saída. Seus passos ecoavam firmes no mármore polido. Os passos de um homem que nunca esqueceu suas raízes, mas que as usou para crescer em direção ao céu. A porta automática se abriu para ele, e ele saiu de cabeça erguida como sempre deveria ter sido. Enfim, Roberto não precisou humilhar ninguém para reconquistar sua dignidade. Ele a construiu tijolo por tijolo, assim como as paredes que erguia. A verdadeira vitória não foi a vingança, mas sim a transformação. E se você gostou desse emocionante relato, curta esse vídeo, segue o nosso canal e venha acompanhar boas histórias.